Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, a História da Arte e Tempo dos Fantasmas segundo Avi Warburg, por George G. Huberman. Editora Contraponto, edição 2013. Coleção Artifício. Continuação do capítulo 1, A Imagem Fantasma, Sobrevivência das Formas e Impurezas do Tempo, do item 1, A Arte Morre, a Arte Renasce, a História Recomeça, de Vazaria Winkelmann. Segundo vídeo, da página 17 a 22. Os livros muitas vezes são dedicados aos mortos. Inicialmente, Winkelmann dedicou sua história da arte à arte antiga, pois, a seu ver, fazia muito tempo que a arte antiga havia morrido. Do mesmo modo, dedicou seu livro ao tempo, pois, a seu ver, o historiador era aquele que caminhava no tempo das coisas passadas, isto é, das coisas falecidas. Ora, o que acontece no outro extremo do livro, após algumas centenas de páginas, em que a arte antiga nos é rememorada, reconstruída, no sentido psíquico do termo, resposta ou reposta numa narrativa, uma espécie de fecho de círculo depressivo num sentimento de perda irreparável e numa suspeita terrível. Será que isto, cuja história acaba de ser contada, não resulta simplesmente de uma ilusão fantasiosa, pela qual esse sentimento ou a própria perda correm o risco de nos haver enganado? Citação. Embora ao refletir sobre a destruição da arte eu tenha sentido o mesmo desprazer que experimentaria um homem que, ao escrever a história de seu país, se visse obrigado a descrever o panorama de sua ruína, após havê-la testemunhado, não pude me impedir de acompanhar o destino das obras da antiguidade até onde minha vista pôde alcançar. Assim, uma amante em prantos fica parada à beira-mar e acompanha com os olhos a embarcação que lhe arrebata o amante, sem esperança de revê-lo. Em sua ilusão, ela crê ainda discernir na vela que se afasta a imagem do objeto amado, das Bildes de Liebten. Desculpe a pronúncia. Tal como essa amante, já não possuímos, por assim dizer, senão a sombra do objeto de nossos anseios. Termo em alemão. Sugiro que leiam o livro. Mas a perda dele aumenta nossos desejos e contemplamos suas cópias com mais atenção do que faríamos com os originais, se estivessem em nosso poder. Quanto a isso, muitas vezes ficamos na situação dos que, convencidos da existência de fantasmas, imaginam ver alguma coisa onde não há nada. Nota 14, fim da citação. Página atemorizante. Sua beleza e sua poesia atemorizam. E radical. Se a história da arte recomeça nessa página, ela se define como tendo por objeto um objeto decaído, desaparecido, enterrado. A arte antiga, a arte absolutamente bela, reluz, pois, em seu primeiro historiador moderno por uma ausência categórica. Nota 15. Ausência categórica entre aspas. Os próprios gregos, ao menos na suposição de Winkelmann, nunca fizeram a história viva de sua arte. Essa história revela sua primeira necessidade, no exato momento em que seu objeto é pensado como objeto morto. Tal história será vivida, portanto, como um trabalho do luto. História da arte entre antigos. Trabalho do luto da arte antiga. E uma evocação sem esperança de coisa perdida. Insistimos desde logo neste ponto. Os fantasmas de que Winkelmann fala jamais serão convocados, ou mesmo invocados como forças ainda atuantes. Não serão o equivalente a nada, existente ou atual. Representam apenas nossa ilusão de ótica, o tempo vivenciado do nosso luto. Sua existência, ainda que espectral, sua sobrevivência ou sua reaparição simplesmente não serão contempladas. Assim seria, pois, o historiador moderno, alguém que evoca o passado e se entristece com a sua perda definitiva. Não acredita em fantasmas. Em breve, no correr do século XIX, já não acreditará senão em fatos. É pessimista e usa com frequência a palavra Untergang, que significa declínio ou decadência. De fato, toda a sua iniciativa parece organizar-se segundo o esquema temporal de grandeza e decadência. Nota 16. Com certeza seria preciso ressuscitar a empreitada winkelmanniana no contexto de um pessimismo histórico, característico do século XVIII. Nota 17.
ou destacar até que ponto as ideias de Winckelmann podem haver inspirado no domínio estético inúmeros críticos nostálgicos sobre a decadência da arte, ou o vandalismo revolucionário ligado às sucessivas destruições de obras-primas da antiguidade. Nota 18. O modelo temporal, grandeza e decadência, revelou-se tão pregnante que ainda informaria a definição da história da arte como tal, como podemos encontrá-la, por exemplo, na Real Enciclopédia de Buchenhaus. A história da arte é a representação da origem do desenvolvimento da grandeza e da decadência das belas artes. Entre aspas, nota 19. Winckelmann não dissera outra coisa. Cita: o objeto de uma história ponderada da arte é rememorar a sua origem, acompanhar seus progressos e variações, até sua perfeição e marcar sua decadência e queda, até sua extinção. Nota 20, fim da citação. Esse esquema temporal corresponde, se prestarmos atenção, a dois tipos de métodos e modelos teóricos. O primeiro é um modelo natural, e mais particularmente biológico. Na frase de Winckelmann, a palavra Wachstum, progressos, deve ser entendida como um crescimento vegetal ou animal, e a palavra Veränderung também assume a conotação de vitalista, implicada em toda a ideia de mutação ou variação. No fundo, o que Winckelmann entende por história da arte não está muito distante da história natural. Sabe-se que ele leu a de Plínio, é claro, mas também a de Buffon, assim como leu o Tratado Fisiológico de Kruger e o Manual de Medicina de Allen, e quis um dia, é o que nos informa uma carta de dezembro de 1763, passar dos estudos sobre a arte para os estudos sobre a natureza. Nota 21, dado entre aspas. De tudo isso, Winckelmann deve ter tirado uma concepção da ciência histórica que se articula não apenas com os problemas de classificação típicos da epistemologia do iluminismo, mas também com um esquema temporal obviamente biomórfico, estendido entre progresso e declínio, nascimento e decadência, vida e morte. A outra face dessa configuração teórica é mais conhecida, é um modelo ideal, e mais particularmente metafísico. Ele se estende muito bem, portanto, com a ausência, ele se entende muito bem, portanto, com a ausência categórica de seu objeto. Pensemos na célebre formulação de Solon, o to ti eni einai, citado por Aristóteles, que postula a morte prévia daquilo de que se quer enunciar a verdade, ou melhor, a equidade. Nota 22, entre aspas. Nesse sentido, poderíamos dizer que o desaparecimento da arte antiga funda o discurso histórico que fala de sua equidade última. Segundo Winckelmann, portanto, a história da arte não se contenta em descrever, classificar e datar. Ali onde Quatremer de Quins fala de um simples movimento de retorno da análise para a síntese, entre aspas, Winckelmann radicalizaria sua posição, ele mesmo do ponto de vista filosófico. A história da arte deve ser escrita a fim de que seja explicitada a essência da arte. Cita: a história da arte entre os antigos que ofereço ao público não é uma simples narrativa cronológica das revoluções por que ela passou. Toma a palavra histórica na significação mais extensa que há na língua grega, sendo meu objetivo oferecer o resumo de um sistema da arte. A história da arte, no sentido mais estrito, é a história do destino que ela vivenciou em relação às diferentes circunstâncias das épocas, principalmente entre os gregos e os romanos. Neste livro, porém, eu me propus como objetivo, sobretudo, discutir a própria essência da arte. Nota 23. Os termos em alemão não estou lendo. Recomendo a leitura do livro original para melhor apreciação. Fim da citação. Ao ler esse texto, compreende-se que a historicidade da arte, tal como contemplada por Winckelmann, não emerge exatamente como é comum supor-se, entre aspas, de um compromisso que permitiria o historiador encontrar um campo no interior ou à margem da norma. Nota 24. Fim das aspas.
Falar dessa maneira é dar um crédito excessivo ao lugar do discurso histórico como tal. É imaginar que uma história só se torne narrativa ao sair dela mesma, ao focar sua neutralidade filosófica natural, entre aspas, ao trair, em suma, sua modéstia natural, também, entre aspas, diante de puros e simples fatos de observação. É desconhecer que a norma é interna à própria narrativa, ou a mais simples descrição ou menção de um fenômeno que o historiador considere digno de ser preservado. A narrativa histórica, nem é preciso dizer, é sempre precedida, condicionada por uma norma teórica sobre a essência do seu objeto. A história da arte é condicionada, portanto, pela norma estética na qual se decidem os bons objetos, de sua narrativa, esses belos objetos, cuja reunião formará no final algo como uma essência da arte. Winckelmann tem razão, portanto, em reivindicar sua história como um sistema, no sentido filosófico e doutrinal da palavra. Em graus diferentes, sua empreitada faz eco às de um Montesquieu, um Vico, um Gibbon ou um Catillac. Nota 25. Essa condição da história winckelmanniana, aliás, foi perfeitamente reconhecida no século XVIII. Herder escreveu que Winckelmann, com toda certeza, propôs esse sistema, grandioso, verdadeiro, eterno, entre aspas, como a empreitada quase platônica de uma análise referente ao geral, à essência da beleza. Fim das aspas, nota 26. Como pensador da historicidade, Herder não tardou a indagar: será esse o objetivo da história? O objetivo de uma história da arte? Não haverá outras formas possíveis da história? Mas ele reconheceu de bom grado a necessidade de uma história da arte que, além das coleções históricas de Plínio, Pausanias ou Filóstrato, tivesse fundamentação teórica, o que ele chamou, acompanhando o Winckelmann, de sistema histórico. Nota 27. Que de construção ideal, ou de construção ideal, entre aspas, nota 28. Ideal no sentido de ter sido inicialmente concebida para se harmonizar com o princípio metafísico por excelência, com o ideal de beleza, essa essência da arte, entre aspas, que os grandes artistas da antiguidade souberam pôr em prática. O belo ideal, como ele se sabe, constitui o ponto cardinal de todo o sistema histórico winckelmanniano, bem como da estética neoclássica em geral, nota 29. Ele fornece a essência e, portanto, a norma. A história da arte é apenas a história de seu desenvolvimento e de seu declínio. Ele parece confirmar a filiação secular do pensamento estético à corrente filosófica do idealismo. Nota 30. A palavra ideal, entre aspas, sugere que a essência, aqui, a essência da arte, é um modelo a alcançar conforme o imperativo categórico da beleza clássica. Um modelo, porém, dado como intangível, como tal. É muito significativo que o capítulo dedicado por Winckelmann à essência da arte seja mais consagrado aos desvios que nosso espírito tem que fazer para se recordar da beleza ideal das estátuas gregas. Cita. Como o primeiro capítulo deste livro é apenas uma introdução, passo agora, depois dessas observações preliminares, à própria essência da arte. Transporto-me em espírito, portanto, para o estádio de Olímpia. Lá diviso as estátuas de atletas de todas as idades, carros de bronze com 2 ou 4 cavalos, encimados pela imagem do vencedor. Lá meus olhos são atingidos por uma multidão de obras-primas. Quantas vezes minha imaginação não se entrega a esse sonho prazeroso? Que me seja permitido fazer essa viagem imaginária a Élida, não como uma simples imagem poética, mas como uma contemplação real dos objetos. E, de fato, essa ficção adquire uma espécie de realidade quando represento para mim mesmo, como existentes, as estátuas e os quadros cujas descrições os antigos nos deixaram. Nota 31, fim da citação. Eis a estranheza. O ideal é apreendido, é reconhecido através de uma contemplação real dos objetos, como escreve Winckelmann. Porém, não através de uma contemplação dos objetos reais. Estes desaparecem, foram substituídos por cópias mais tardias.
Restam apenas as mediações do espírito em busca desse ponto fora do tempo que é o ideal. E, no entanto, a mais necessária dessas mediações, a que é reconstituição textual, restauração ideal, será realmente denominada história da arte. Uma história da arte que é serva da ideia, representada como a descrição das transformações, grandezas e decadências da norma da arte, natureza bela, contorno nobre, arquétipo espiritual, no desenho dos corpos femininos, drapejados, elegantes, e por aí vai. Nota 32. A história da arte entre os antigos se tece evidentemente com constantes apelos de retorno à estética proposta, uns 10 anos antes nas reflexões sobre a imitação das obras gregas. Eis que nosso inventor da história da arte, nosso homem enlutado por seu objeto, pois que ele chora a morte das belezas antigas, eis que nosso esteta, de espírito sistematizador, nosso historiador, que não acredita em fantasmas, põe-se paradoxalmente a construir os objetos ausentes de seu relato. Ou, acredita ele, de sua ciência, representando-os para si mesmo como se eles existissem, com base em velhas descrições gregas e latinas a que ele se vê obrigado a dar crédito. Ei-lo, enfim, a nos assentar, ou assestar, a essência da arte. Elogio por princípio do bom gosto, der gute Geschmack. Rejeição absoluta de qualquer deformação do corpo. Uma passagem espantosa das reflexões em que ele expressa seu horror às doenças venéreas e ao raquitismo decorante delas. Esses males que ele supunha desconhecidos dos gregos antigos. Nota 33. Como se essas coisas estivessem ligadas por uma obscura patologia comum. Winckelmann exprime com igual radicalismo sua rejeição do pathos, essa doença da alma que deforma os corpos e, portanto, estraga o ideal, que pressupõe a calma da grandeza e a da nobreza de espírito. Cita: quanto mais calma é a postura do corpo, mais ela é capaz de exprimir o verdadeiro caráter da alma. Em todas as posições que se afastam muito do repouso, a alma não se acha no estado que lhe é próprio, mas se encontra num estado de violência e coerção. Nesses estados de paixão violenta, ela se reconhece mais facilmente, mas, em contrapartida, é no estado de repouso e harmonia que ela é grande e nobre. Nota 34, fim da citação. O que fora proposto nas reflexões como um postulado geral seria reconduzido na história da arte, para o plano específico da arte grega. Em vez de dizer é preciso, ponto de vista de norma, Winckelmann contenta-se desde então em escrever que os gregos tinham o costume de. O ponto de vista é histórico, por certo, mas é a mesma essência que exprime, ou, eu deveria dizer, que se declara nele. Cita: num e noutro sentido, a expressão muda os traços do rosto e a disposição do corpo, altera, por conseguinte, as formas que constituem a beleza. Ora, quanto maior é essa alteração, mais ela é prejudicial à beleza. Segundo esta consideração, tinha-se o costume de observar como uma das máximas fundamentais da arte é a imposição de uma postura tranquila às figuras, porque, segundo a opinião de Platão, o repouso da alma era visto como um estado intermediário entre o prazer e a dor. Por isso é que a tranquilidade é a situação mais conveniente à beleza, tal como é ao mar. A experiência mostra que os homens mais belos têm comumente as maneiras mais suaves e o melhor caráter. Além disso, a serenidade nos homens, ou no homem e nos animais, é um estado que nos permite examinar e conhecer a natureza e as qualidades deles. É por isso que só descobrimos o fundo dos rios e do mar quando a água está calma e sem agitação. Decorre desta observação, portanto, que é somente na calma que o artista pode conseguir transmitir a essência mesma da arte. Nota 35, fim da citação. No próximo vídeo, continuaremos a leitura deste item, que vai da página 22 à página 24. Até lá e obrigada!